Bom, então nós vimos a semana passada o Apocalipse 13, né? Que é o capítulo central da sequência toda da história, né? Não podemos esquecer que o Apocalipse não é uma história linear que a gente vai lendo cronologicamente, mas é aquela que é toda aspiralada, né? E que a gente tem que aprendendo, né, a repetição, é a técnica do Senhor para que a gente aprenda por repetição. Então, tem horas que ele recapitula e depois conta de novo e recapitula, tem hora que ele antecipa algo que já está lá da frente, então ele vai jogando com as particularidades aí da história, né, e aí para ver se a gente sistematiza a sequência. No primeiro slide aí, vamos retomar aí mais uma vez, hoje eu pus aí um outro gráficozinho diferenciado aí para ilustrar, né, essa característica de espiral, né, e que tudo vai convergir realmente aí na vitória de Cristo, na implantação do reino e na vida eterna. Então, Apocalipse em 7 fases é isso, né, capítulo 1 até o 3, a gente encontra aí a primeira série de 7, né, os 7 candelabros, que são as 7 igrejas, né, e sempre ele vai priorizar a pregação da palavra para nos revelar, né, que aqueles que estão junto ao Senhor, esses são salvos, e aqueles que estão ainda mantendo uma vida de pecado que devem abandonar, né? Então, o juízo que é lançado lá é o vômito da igreja de Laodiceia, né? Não é crente nem fria, então por isso vou te vomitar. Aí depois a gente vê os 7 selos, né, do capítulo 4 até o 8, e aí o juízo é a apresentação dos mártires vitoriosos sobre a grande tribulação, né? Então, aqueles que realmente persistirem, né, que tiverem a vitória e, como diz a palavra, perseverarem até o fim, vai receber aí a coroa da vida. E aí vão acontecendo celebrações, né, como se fosse um culto no céu, né, porque tem toda aquela característica, lembram da sala do trono, o trono ali central, né, os anciãos ali colocados à volta, né, e aí toda aquela característica da população angelical, e aí quando também chega depois a igreja, né, tudo vai dando essa característica de adoração a Deus, né. Depois dos 7 selos, 7º selo, conteúdo são as 7 trombetas, e aí começa aqueles juízos, que a gente vê lá toda aquela afetação da natureza, e o juízo ele sai, né, a partir do altar de incenso, ali a ira sobre o que destroem a terra, né? Então toda essa característica, né, da vontade do homem, né? Então, quando a gente vê lá no início da Bíblia, em Gênesis, a gente vê aqui a citação do Nimrod, né, que vai construir uma cidade para si. E o homem está fazendo isso até hoje, né, construindo uma cidade para si mesmo. Isso é não confiar em Deus, isso é abandonar o seguir a Deus e confiar nas suas próprias mãos, né? E assim também nós vimos em Apocalipse 13, né, que sobe ali os impérios, né, toda a sequência de impérios, sempre nessa obstinação de construir, né, cidades para si, para a honra do próprio homem. E no capítulo 13, então, que é central ali, nós vimos ali a abordagem da trindade satânica, né, que é a imitação, Satanás usurpando o poder de Deus Pai, aquela besta que emerge do mar, usurpando o poder de Jesus Cristo, né, por isso não é o sistema de Deus, é o sistema anti-Deus, é o sistema anticristo. E o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, que usurpa o poder do Espírito Santo. Então, vejam bem aí que é um sistema anti-Deus, né? Então lembrando que o anticristo que emerge do mar, ele é a representação de todo o sistema econômico, né? Político-econômico, e o falso profeta representa o sistema religioso. Então, a falsa religião, ela vai bombar,
Não é à toa que a gente vê muito citado nas cartas de orientação à igreja, acautelai-vos dos falsos profetas, porque os falsos profetas, eles não estão fora da igreja, eles estão dentro da igreja, ele vem com todo esse espírito de engano. Então, essa parte central, ela termina, né, no capítulo que a gente vai ver hoje, que é o capítulo 14, né, e o juízo é o sorver do vinho do cordeiro contra os adoradores da besta, né, então eles vão provar aí da ira do cordeiro, e a igreja, ela passa, né, pela ira do dragão, mas a igreja é poupada, preservada da ira de Deus, e aí é isso que a gente vai ver hoje aqui. Então, ele está sempre fazendo esse contraste, né? Nós não podemos esquecer, né, da visão que o João tem ali no capítulo 12, ele vê a mulher e o dragão, e a mulher representa aí, né, aonde viria o Messias, e o dragão está ali prontinho, né, para matar a criança quando nascesse. É chocante aquela parte, né? Mas ele fracassa, né, e Jesus tem a vitória aí na cruz, quando ele ascende, né, a ascensão de Cristo, ele vai ali ser recebido na sala do trono, e a gente vê lá no capítulo 13 que a besta, então o dragão Satanás, ele foi banido do céu, e aí ele vem aí atacar a igreja. Então, vamos ver o capítulo 14 hoje, né, começando aí, pensando no contraste, né, ele sempre faz um contraste, né, fez a contraste da trindade satânica com a trindade santa, e agora nós vamos ver aqui o contraste da besta e do cordeiro, e os seguidores da besta e os seguidores do cordeiro. Então, como nós vimos, no capítulo 13, a gente vê o dragão tá lá, em pé na areia, e ele convoca os seus aliados, né? Ele convoca os dois aliados, besta do mar e besta da terra, e tem um quarto aliado que está em convocação, estamos vivendo esse tempo, né? Esse quarto aliado aí seria aí a Babilônia, né? Que seriam os seguidores da besta. Então, olha que começa assim já, né? Vai falar aqui do cordeiro e os 144 mil selados. Neste capítulo 14 vão ocorrer 7 anúncios, nós vamos escutar 7 vozes, trazendo pronunciamentos importantíssimos, né? Então, mais uma vez, esse esquema do número 7. Então, agora a gente vai aí para essa primeira parte. Olhei, e diante de mim estava o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então, olha que bonito, aqui ele vai contrastar, né, o futuro dos seguidores da besta e o futuro dos seguidores do Senhor. E aí fala-se tanto aí na marca da besta, e não fala-se dessa marca, né, que é a marca que a gente tem pelo Espírito Santo, a habitação do Espírito, o Espírito dirigindo a nossa mentalidade, a metanoia, transformando a nossa mente. E aqui ele especifica, né, qual é essa marca? É o nome do Pai e o nome do Cordeiro ali, né? Então, nós sempre falamos, né, carregamos nomes de Cristo, somos os pequenos Cristos, né, até esse tempo aí em que, de fato, estamos ali, ó, com o nome na testa. Então, essa marca é importante, dá uma visão do Cordeiro ali, com seus 144 mil, como uma antecipação da nova Jerusalém. Então, esses 144 mil é aqueles que permaneceram fiéis ali na grande tribulação. 144 mil, vocês lembram aí, é os múltiplos de 12, né? Então, João olha, e essa primeira visão do João é isso, né? E fala então dessa marca, que é um sinal moral, né? Que é um sinal invisível, onde vai estar ali o nome do eu sou, e aí
Jesus, né, o Salvador, nosso Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele tem esta visão, né, João está aí descrevendo aquilo dos seus sentidos, né, ele vê, né, ele olhou, então usou aí a visão e agora a audição. E ouvi um som do céu, como de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando suas harpas. Então, aqui é a celebração da vitória do Cordeiro sobre a trindade satânica, né? Sobre o anticristo, o falso profeta e Satanás. Então, essa é uma celebração. Eu ouvi um som, e essa referência já vimos atrás, né? Um som de muitas águas, um som de forte trovão, e agora uma nova referência aqui, né? Era como de arpistas tocando suas harpas, né? A tradução no grego seria assim, arpistas arpejando suas harpas. Então, uma repetição firme aí em cima desse instrumento, né? Que é um instrumento de louvor muito importante do templo, né? Aquela lira que tem aquele som, né? Aquele instrumento também que o rei Davi tocava. Então, esse som é referido aí, então, como essa primeira voz, né, como essa celebração, e os hinos de celebração, aqui em Apocalipse, eles têm um crescimento, né, uma progressão natural, né, em 5:9, ele celebra a compra das pessoas pelo sangue do Cordeiro. Aqui, celebra a vitória dos santos sobre a besta. Em 15, verso 2-4, execução da justiça de Deus, né, as pragas do juízo final, e em 19, 6 e 7, o banquete das bodas do Cordeiro. Então, essa demonstração do ambiente celestial é sempre do ambiente de adoração e do ambiente de louvor. Vejam como é importante o louvor e adoração na nossa prática, né? Então, estão ali, o João escuta aquele som maravilhoso, era uma celebração, eles cantavam um cântico novo, né? Essa proposição da palavra aqui traz que, então, João ouve aí esse fenômeno, é um fenômeno acústico, e ele é extremamente comunitário, ele é vibrante, ele é empolgado, entusiasmado, né? E eles cantavam o quê? Um cântico novo, algo diferente, porque João, ele usa essa palavra, é algo novo, é algo inédito na concepção do João. Então, eles cantavam ali diante do trono, né? Estavam posicionados em pé diante do trono aí, e dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Olha só que característica aí de finalmente aquele acesso àquele local onde é de adoração. A gente lembra lá de Isaías 6, né, toda aquele rigor ali da adoração, e os anjos cantando, santo, 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 e Isaías fica até similar, né, a reação dele é similar ao do João. E agora, esses 144.000 comprados, né, que eles foram pagos com o sangue precioso de Jesus, estão ali, e eles podem aprender, ou seja, eles estão aprendendo, né, esse cântico novo, para poder se entregar aí, finalmente, numa adoração eterna junto ao Senhor. Mas somente aqueles que superaram ali o engano, né, de todo o sistema anti-Deus, que tiveram essa vitória no Senhor. Cantavam, então, aprenderam esse cântico, né, e o verso 4 diz: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Então, aqui há essa característica, né, de exclusividade, só esses 144.000, que não é um número que nós devemos nos prender, né, quer dizer, de uma totalidade,
e eles não se contaminaram com o pecado, né? Nós não devemos entender que isso aqui é uma apologia do celibato, né? Como alguns querem sugerir, né? Somente aqueles que são virgens e castos, né? Mas nós devemos entender aí que, como a Bíblia, né? Ela valoriza o casamento em toda a sua essência, de capa a capa, né? O casamento é algo muito central no coração de Deus. Então, não seria essa, né? Se fossem somente os virgens, estaria negando, né, a castidade do casamento, mas essa referência quer dizer respeito a não terem se contaminado com a prostituição espiritual, que é como Jeremias, Isaías, né, o próprio livro de Oséias, referem aí, né, esse casamento com Deus, e aqueles que não adulteraram espiritualmente, né, porque aqui a palavra diz claramente, né, não se contaminaram ou não traíram, né, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde ele vá. Então, eles se desenvolveram esse discipulado com o Cordeiro, andando com Jesus onde quer que ele fosse e obedecendo, né, imitando, sendo de fato imitadores de Cristo. Então, aqui é uma alusão clara ao discipulado, enaltecendo aí a pureza, né, que essa é a relação com o Cordeiro e seus seguidores fiéis, aqueles que pertencem ao Cordeiro, né, porque fica muito claro aí na palavra comprados. Jesus comprou com o seu sangue, então pertencem a ele, tanto que levam aí a sua marca, né, o nome do Cordeiro e o nome do Pai. E irrepreensíveis, né, querendo dizer aí, no verso 5, mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados, né? Então, olha aí o destino aonde a gente deve chegar, desenvolvendo aí a santidade, a promessa do Senhor é de que ele nos entregará aí perfeitos. Então, é uma ética que ele deseja para a sua esposa, né, a noiva do Cordeiro. Então, essa é uma recomendação aí daqueles que se mantiveram em Cristo e não cometeram adultério espiritual, né? E aqui, especificamente, lógico que faz referência àqueles que não aceitaram a marca da besta, né? Como já discutimos, isso aí é uma sequência de vida, um histórico de vida, porque aqueles que o pecado, ele age assim mesmo, né? Você fica amortecido, não percebe que você está avançando, não percebe que você está sendo marcado, e quando percebe, já está lá caído, né? E cai aí nas artimanhas de Satanás, né? Como a gente tem visto muito, muito claramente hoje, com toda a cultura desenvolvendo em todas as áreas, este roubar da cultura do reino, né? Então, o sistema anti-Deus, ele vai avançando, fazendo a degradação do homem. E ele fala, então, aí da irrepreensibilidade da igreja, né, que é entregue ali como feixe de primícias, né? E aí toda a referência aí ao Cordeiro. Então, esse momento de celebração, pode seguir outro slide. E aí vem a mensagem dos 3 anjos, né? Vai falar aí o primeiro anjo. Então, vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Então, quando a gente vê lá na sequência também dos selos, né, a gente vê os 4 cavaleiros do Apocalipse, o primeiro que segue é o cavalo branco, e a gente viu que ele representa o evangelho, e aqui também a gente tem essa referência, né, o anjo, ele voava pelo céu, ele tinha na mão aí o evangelho, né, e ele fala, usa esse adjetivo, o evangelho eterno. Então, ali
nessa concepção da eternidade ali, diante de Deus, tem essa menção aqui para deixar muito bem solidificado, né, que as nações vêm ao Senhor, vêm a Deus através desse instrumento maravilhoso que é o Evangelho eterno, né, a palavra de Deus que tem poder para salvar. Então, a primeira voz que nós ouvimos, o primeiro som, lá eram todos celebrando, né, a vitória do Cordeiro sobre a trindade satânica, e agora aqui vem aí essa segunda voz, né? Essa segunda voz é a vitória do Evangelho, né? O Evangelho, ele está disponível, está sendo pregado, né? Até que chega um momento em que Deus realmente encerra, né? Então, o seu reino já está povoado, e aí a igreja vai subir, como nós vemos, né? E aqueles que não aceitaram e rejeitaram deliberadamente o Evangelho, eles vão ter outro destino, que nós vamos ver aqui também. Então, o Evangelho está na mão do anjo, está na mão aí do primeiro cavaleiro, para que o povo se arrependa. Antes de mais nada, esse final aí é um tempo missionário, um trabalho missionário muito ativo, ou seja, não é por falta de chance, né, que o Senhor, o amor do Senhor, ele é paciente, ele é longânimo, né, tardio em irar-se. Então, ele continua essa pregação do Evangelho nesse tempo que nós estamos. E é tido aí como Evangelho eterno, mais uma vez a citação de 4 formas de falar o mundo, né, nações, tribos, línguas e povo. Então, antes de tudo, é um chamado aí ao arrependimento, né? E aí fala no 7, ele me disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo, adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, aqui é uma referência muito explícita da salvação, né? E ele não fala baixinho, ele fala em alta voz, né? Ele fala de uma forma muito marcante. E a mensagem é essa: temer e glorificar a Deus, porque chegou a hora do juízo. Mas aqueles que já estão entorpecidos pelo pecado já não conseguem mais fazer este retorno e vão deliberadamente negar, né, todo esse evangelho, toda essa longanimidade do Senhor. Então, temam a Deus e glorifiquem. Chegou a hora do juízo. Ou seja, estamos falando aí da grande tribulação, o negócio já estava feio, porque a ira do dragão foi derramada ali, então toda a terra já está abalada, e agora vai vir a ira de Deus. Diz, adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes de água, né? Então, no Velho Testamento, um apelo muito comum às pessoas para conversão é essa prerrogativa de anunciar Deus como Criador. Isso era uma revelação do Evangelho no Antigo Testamento, né? Lembram-se que os objetos de adoração dos povos pagãos eram elementos da natureza, né? O sol, a lua, os rios, o mar, e porque não sabiam de onde vem o poder. Então, essa era a revelação do Antigo Testamento, né? A chamada para a salvação. Não podemos adorar os céus, nem a terra, nem a lua, né? Mas aquele que fez todas as coisas, né? Então, esse era um apelo comum aí do Velho Testamento. E o objetivo era comprovar a onipotência do Senhor e refutar qualquer poder de deuses terrenos ou qualquer elemento da criação, além de ser aí um grande ultimato aí às nações. Então, essa aí é a segunda voz, é a voz da vitória do Evangelho. Seguindo, aí vem o segundo anjo, né? Vamos já para a terceira voz. E aí, então, seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Olha isso,
Olha a mensagem da voz desse anjo, né? Ele vem todo afobado e ele vai falar aí do terceiro aliado de Satanás, né? Então, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra, são dois aliados, e o terceiro aliado de Satanás são os seguidores que levaram a marca da besta, né? Estão marcados pela besta. Então, esse anjo, ele diz aí, todo empolgado, caiu, né? Acabou, está consumado, caiu a grande Babilônia. Aqui é uma antecipação, né? Lá para frente, nem me lembro que capítulo, ele vai esclarecer melhor, falar sobre a Babilônia, né? Nós vimos que a Babilônia, ela é chamada aí como o Império Romano ainda, né? Persistindo. Então, essa Babilônia também diz respeito lá a Babel, né? Construir uma cidade para si. Então, sempre o homem querendo aí se desvincular de Deus, desconsiderar Deus. Então, o anjo está feliz da vida aqui, celebrando. Caiu a grande Babilônia. Então, essa é uma voz aí da vitória sobre a queda da cidade dos homens, né? O prenúncio da queda, né? Porque mais adiante ele vai relatar melhor. Então, juízo sobre os impérios, né? E que envolve aí a destruição de ídolos, né? Conforme a gente vê lá, muito citado nos profetas, e a forma aí como Deus coloca também, né? Para que a gente não tenha ídolos de forma alguma, né? Não somente ídolos de imagem, de esculturas, mas nem ídolo algum que tenha primazia na nossa vida, a não ser o Senhor, que ele só pode tomar um lugar em nossas vidas, que é o primeiro lugar. E qual é a culpa da Babilônia, a razão da queda da Babilônia? Olha o que a Babilônia fez. Fez todas as nações beberem do vinho da fúria do cordeiro. Então, quem é que pode beber deste cálice? Né? Então, nós temos que ter agora essa figura, né, de você sorver o vinho de um cálice. Né? Mais adiante vai vir as 7 taças, né, que são 7 flagelos da ira do Senhor. Mas aqui, em imitação, a Babilônia, né, que é o sistema de Satanás, influenciou as nações ativamente a beberem o vinho da fúria da sua prostituição. Então, essa figura aí a gente precisa ter em mente, né? A gente vê lá em Timóteo, né? Timóteo que fala, Timóteo, não beba somente água, mas tome também um pouco de vinho, né? E o vinho era muito encorpado, era muito forte, e ele era tomado diluído, né? Mas o vinho que essa Babilônia caída aí vai beber, vai ser o vinho sem mistura, vai falar isso adiante. Vai tomar aquele vinhão mesmo, que embriaga, né? Você quer ficar embriagado pelos seus pecados, então você vai ficar. Romanos 1. E o Senhor os entregou à sua própria disposição mental reprovável. Então, as coisas vão se encaixando aí no Evangelho, né? E esse desrespeito aí, aquele que vai se excedendo, né, e na bebida, até ficar embriagado, e aí ele já não dá mais conta de nada. Vamos ver, Jeremias 51, falando de beber, né? Jeremias 51. 51, 7 e 8. Jeremias 51, 7 e 8. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda, as nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamente-se por ela, consiga um bálsamo para a sua ferida, talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixem-na e vamos, cada um para sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens. Aqui também, esse texto de Jeremias se encaixa aí, né,
na longanimidade do Senhor, né? O Senhor, ele envia avisos, mas o afeto pela imoralidade, ele vai crescendo e vai entorpecendo ao sinal de como é o vinho, né? Então, o vinho era muito apreciado, né, nos tempos bíblicos, mas ele era bebido, ele era tomado diluído com um pouco de água, a não ser por aqueles que tinham a intenção de realmente se embriagar. Tanto que a Bíblia deixa muito claro, né? Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, não perca a noção das suas faculdades mentais, se entregando ao que não deve, mas encha-se do Espírito e se entregue e siga aquilo que o Senhor te diz. O Senhor é que tem a verdade absoluta. Então, essa aí é a vitória aí sobre a Babilônia, a queda da Babilônia. Verso 9 vai falar aí da próxima voz, né? Estamos aí na quarta voz. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Olha que revelação excepcional, né? Ele fala que os adoradores da besta, né, que foram aí entorpecidos ao longo do tempo, que negaram os seguidos alertas do Evangelho, né, que não se tornaram ao arrependimento, mas insistiram aí na sua própria disposição mental, eles vão tomar esse vinho e sem mistura, vai ser derramado sem mistura, uma descrição terrível que a gente vai ver aqui adiante. E a gente tem que lembrar que toda a grande tribulação é aquela pressão do sistema político-econômico e uma pregação muito convincente do falso profeta. Então, a igreja precisa estar muito apercebida, muito alerta, né, muito ciente da palavra, cheia da palavra, para estar aí passando por esse tempo. E esse aí é o destino, então, deles. Vão beber essa mistura, esse cálice, né, essa bebida terrível uma punição eterna, né? Vai falar assim: será ainda atormentado com enxofre ardente. Veja bem, né? Não basta essa mistura aí, né, que é a taça da ira de Deus, ainda vai ter esse tormento, né, com enxofre ardente. E aí vai se falar na sequência: e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre, eternamente, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. Então, quero mais uma vez aqui demarcar, deixar muito claro um engano muito comum das pessoas, de que Satanás é o chefão do inferno. Satanás não vale nada no inferno, ele é apenas mais um. Veja, será ainda atormentado com enxofre ardente, verso 10, finalzinho, na presença de quem? Dos santos anjos e do Cordeiro. Então, quem é que manda no inferno, né? Eu sempre gosto de perguntar, né? Deus está no inferno? Todo mundo fala, claro que não. Ele está ali, ó. Eles estão sendo atormentados diante da presença ali dos anjos e do Cordeiro. E do Cordeiro. Queridos, foi por falta de aviso? De maneira alguma. Todo esse sistema anti-Deus, toda essa imitação, né, de Deus, esse desprezo a Deus aí, foi muito bem pregado. E a imitação segue, né, porque a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, né, então eles queriam essa imitação, né, então veja bem, isso imita aí não sobe
a fumaça do incenso, né, da oração dos mártires e tudo, né, e aí também eles vão ter uma fumacinha, vão proporcionar uma fumacinha para Deus, sim, mas é diante do seu tormento eterno. E eu vou ler aqui, deixa eu ver, a fumaça do tormento, deixa eu ver onde está. Isaías 34, 9 e 10. Isaías 34, 9 e 10. Diz assim: os riachos de Edom se transformarão em piche, em enxofre. O seu pó, a sua terra se tornará betume ardente. Não se apagará de dia nem de noite. Sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada. Ninguém voltará a passar por ela. Então, essa fumacinha aí, né, diz respeito ao tipo de tormento, que diz respeito aí, o enxofre, esse elemento que é citado aqui, fala que betume, piche, né, essa característica que a gente pode comparar com asfalto, né, e é um calor muito, muito intenso e um cheiro terrível. Então, imagina você ser atormentado nos seus sentidos, né, sentindo-se um calor eterno e esse cheiro no olfato aí o tempo todo. Então, os santos têm aí sim nas suas orações, nos seus incêndios, um aroma agradável a Deus, mas este cheiro aí da fumacinha dos que são seguidores da besta vão ficar aí indo ali diante do Senhor em punição eterna, né? Então fala da intensidade desse juízo, né? Que ele é muito intenso, realmente, e fala da sua eternidade. E é algo terrível da gente pensar, né? Para quem não recebe a marca, não há descanso de dia e nem de noite. Então é bastante complicada essa situação, né? E é óbvio que aqui é uma doutrina clara, né, do inferno, e a gente precisa, então, levar isso a sério, a gente precisa pregar isso, né, para que as pessoas possam estar cientes, porque Apocalipse faz questão de deixar isso muito bem marcado, né, o destino aí dos santos e o destino daqueles que resolvem pelo sistema mundano, pelo sistema anti-Deus. Então, é esse o juízo que eles vão levar. Prosseguindo, vamos aí já para a quinta voz. Essa mensagem é a mensagem dos anjos, é uma conclusão ética, né, o chamado aí a perseverança. Né? Então, é bastante interessante a gente ver o que é dito aqui. Né? Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Isso é uma repetição do que eu li para vocês no Apocalipse 13, versos 9 e 10, que tem, inclusive, né, a introdução profética. Lá no, volte uma página aí, veja, Apocalipse 13, verso 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Fazia tempo que não era anunciado aqui, né, essa introdução profética. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada será. E este final, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Aquela característica do pacifismo, que é a característica do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não vamos querer ficar com o pecado do mundo, né? Tá vendo que essa que é a verdadeira marca da besta, né? Essa rebeldia. E ele deixa muito claro que aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E ele repete isso novamente lá. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. E aí vai ser anunciado, né, esta bênção daqueles que se mantêm perseverantes, daqueles que se mantêm nas características
de Cristo, que imitam, que são discípulos. Seja discípulo de Jesus, aquele que segue, aquele que é apaixonado, aquele que quer imitar, aquele que realmente ele é fascinado, ele se deslumbra pela palavra do Senhor, e ele é um seguidor que procura imitar em tudo. E veja que o anúncio aqui tem essa oficialidade, né? Ele vai no verso 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, escreva, tudo estava sendo anunciado, mas essa é muito importante, escreva, e diz aí, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Gente, isso aqui é extraordinário, né? É extraordinário. Nós estamos vivendo, né, toda aquela cena ali do céu, as coisas acontecendo, e essa declaração é a declaração para um mundo caído, para um mundo perdido, né? Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, né? Isso aí é música suave aí para os seus ouvidos, né? João ouve uma voz dando uma garantia. Aqueles que não se amoldam a este mundo, aqueles que se submetem à transformação da mente. Eu sempre falo, o pecado na vida do crente, ele é um acidente. A gente sabe que a gente pisa na bola, mas não pode ser um acidente diário, 3 vezes por dia, 5 vezes por dia, 8 vezes por dia. Isso não é acidente. Então, os que são fiéis e que permanecem fiéis, por isso ele anuncia isso, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que estão ali desempenhando com afinco o seu discipulado, porque essa é uma garantia, e você já conhece essa música suave aí do Felizes, Macários no grego, bem-aventurado os mortos que morreram no Senhor de agora em diante, daquele tempo até aqui, né? Esses são a igreja do Senhor. Aqui está Mateus 5, todas as bem-aventuranças que estão lá, anunciadas por boca de Jesus, no seu ministério terreno, tem a comprovação, a garantia e a consumação aqui. Então, é um anúncio para aquele tempo, e isso diz respeito a todo o tempo da igreja pregando o evangelho vitorioso. Felizes, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Diz o Espírito, sim, eles descansarão da sua fadiga, pois as suas obras os seguirão. Olha que extraordinário, que extraordinário. Então, o discípulo de Jesus tem uma característica especial, tem uma disposição para morrer. Nós temos uma disposição para negarmos a nós mesmos, porque nós somos apaixonados pela verdade que Jesus nos diz. O Evangelho, ele envolve essa disposição para morrer. E a recompensa está aqui. Bem-aventurados aqueles que são fiéis até a morte, que morrem no Senhor, e eles serão aí agraciados com todo esse descanso, e diz aí que as suas obras os seguirão. Então, isso é um alento aí para todos os mártires, né? Os mártires, os maiores sofredores, dispostos a morrer aí pelo Evangelho de Cristo, eles foram semente do Evangelho, ou seja, os apóstolos todos morreram aí martirizados, foram a semente do Evangelho. E no meio disso tudo sempre houveram mártires, e no fim também, a gente vê aqui claramente em Apocalipse, que haverão esses mártires. Então, que nós possamos valorizar, né, toda essa história da igreja, como foi construído, e aí a palavra diz, né, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, as suas obras vão te seguir, o que você faz pelo reino, pelo evangelho, em Jesus Cristo, vão te seguir, o seu serviço a Deus, abre bem os teus ouvidos, o seu serviço a Deus é além túmulo,
eles vão, eles te seguem, as suas obras os seguirão no seu descanso. O copo d'água que é dado, como diz a palavra, né? Aquele que der um copo d'água, ou aquele que for martirizado, desde um copo d'água até o martírio, até morrer pelo evangelho, as suas obras te seguirão e a recompensa está ali, né? Então a gente tem essa recompensa aí muito bem frisada, né? E as suas obras vão estar ali também no julgamento. Essa é uma teologia do nosso descanso, né? Como diz também em Hebreus, né? Vamos abrir em Hebreus aqui para a gente degustar um pouco mais esse momento aí, né? Lá em Hebreus 4, de 1 a 11, né? Visto, Hebreus 4, de 1 a 11, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Oh, maravilha, né? Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizava. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas obras. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Essa é a teologia do descanso. Nosso descanso não é aqui, aqui nós temos as nossas obras, nossas tarefas por executar. Então, essas obras vão ter o julgamento do Senhor e ele nos recompensa. E devemos estar trabalhando ativamente no ultimato de Deus, trabalho missionário ativo, né? Então, deposita aí na sua obra, seja aí um pregador com intrepidez, porque o Senhor vai nos dar este descanso. Então, seguindo aí o versículo 14. Aí vem a colheita na terra. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colher. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Aqui, propriamente, aí a figura do arrebatamento, né? O Senhor Jesus aí fazendo a colheita, né? E a gente vê toda a autoridade aqui, né? Aqui é uma imagem que vem lá de Daniel 7 também, né? Semelhante a um filho de homem. Então, o Senhor aí sentado numa nuvem branca, e a nuvem branca não é que nem aquela do anjinho da Turma da Mônica, tá? Que é um meio de transporte, é um trono, né? A nuvem é um trono, e ele está assentado sobre a nuvem. Então, ele tem a coroa de ouro aí, designando a sua autoridade, e esse instrumento na sua mão, que é uma foice
afiada, né, que é toda a sua autoridade de juízo, né, como justo juiz. Então, esse cenário aqui também a gente tem que reportar lá do Antigo Testamento, né? A palavra fala, né, que da colheita de Deus, isso remete, colheita do trigo aí remete lá a João 4, né, quando o Senhor olha e fala assim, os campos estão maduros, né, que é preciso fazer a colheita. E também lá do Velho Testamento, deixa eu ler o texto aqui. Vamos ler o texto de Joel, que aí a gente tem a visão semelhante daqui. Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, versos de 12 a 21. Então, vejam aí que os textos, eles corroboram um com o outro e nos dão detalhes, né, acrescentam. Joel, capítulo 3, a partir do 12. Despertem, nações, avance para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade das nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará os vales das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Então, esse é um texto que faz essa referência aí, esse texto de Joel. Você vê que as figuras elas são similares, e aqui vai falar de duas colheitas, né? A colheita da terra, tem uma colheita do grão, que é a colheita do trigo, né? A gente sabe que a igreja do Senhor, através das parábolas, ela é constituída do trigo e do joio, né? Então, a colheita será feita, né? O joio será separado, na colheita que há aí essa separação. Então, a gente remete a tudo isso. O Senhor pega a sua foice e ele, então, faz aí a colheita. Então, é bonito porque os campos estão brancos, né? A morte do Senhor, ela trouxe uma boa colheita, né? Como diz lá em João 12, né? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas o grão de trigo, Senhor Jesus, caiu na terra e morreu, e não ficou só. E aí a colheita está madura, e esse é o momento, então, que ele pega a foice e faz a sua colheita, né? Coloca aí os seus grãos de trigo no seu celeiro, traz para si. Então, assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. Então, aí a colheita do trigo, essa aí é a celebração da sexta voz, e a sétima e última voz. Vamos ver? Próximo verso 17. Que é a colheita da uva. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz, aquele que tinha a foice afiada. Então, Jesus está aí com a foice e ouve a voz desse anjo, que traz esse anjo, não é o anjo que ordena, né? Essa é a própria voz do trono, né? Do Senhor, de Deus Pai. Tome a sua foice afiada, ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou
a foice pela terra e ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de 300 quilômetros. Aqui é uma descrição terrível, né? E ele retira a sua igreja, ele retira a sua colheita do bom trigo, e aí o joio não é simplesmente que vai ser queimado e que é o que o aniquilacionismo prega, né? Aí foi queimado e acabou. Não, tem o sofrimento eterno, que já foi bem descrito aqui anteriormente. Então ele pega a foice aí, pega essas uvas, e aí essas uvas, elas são lançadas num local chamado lagar. Lagar é o local onde os bagos maduros eles são colocados e onde se pisa o vinho. E aí tem uma canaleta por onde vai escorrendo o vinho, né, o caldo, o suco que sai desse esmagamento ali, né, então essa seria aí a hora, o dia do Senhor, a hora da vingança do Senhor. O Senhor diz: a ele pertence a vingança, e nós lembramos do apelo do sangue dos mártires, orando ao Senhor: até quando, Senhor? Até aqui, porque agora aqui é essa vingança, e aqueles que têm a marca da besta, que ficaram o tempo todo aí pressionando aí no sistema antideus, perseguindo, e agora são vingados desta forma, são as uvas que são lançadas aí nesse lagar, e aí a gente tem essa figura, né, de todo o vinho escorrendo, que diz propriamente respeito ao sangue, né? Então essa é a vingança do Senhor, a colheita das uvas lançadas aí. Então esse texto aí é um texto terrível, né? Fala aí o verso 20, que é fora da cidade, né? Que é feito isso, e que esse sangue chegou aí ao nível dos freios do cavalo, né? Chegando ali ao nível do tórax do cavalo, supõe-se aí 1,5 metro, nessa distância toda, né? Que representa praticamente ali toda a região da Palestina, 300 quilômetros ali, e tudo isso, esse exagero, essa hipérbole aí, para dizer o quão intenso vai ser este momento, esse derramar da ira do Senhor, que assim como o vinho é pisado e aquele vinho escorre aí pelo lagar, e assim também vão ser pisados, né? Isso aí, vamos ver lá em Isaías 63. Sempre, né, a palavra trazendo aí as figuras do Velho Testamento. Isaías 63. Deixa eu abrir aqui. Que diz aqui já no título, né? O dia da vingança e da redenção. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que vem vindo lá, com a roupa toda tingida de vermelho? Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança passos largos na sua grandeza da força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar. Sozinho pisei uvas no lagar das nações. Ninguém esteve comigo, eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me, mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações. Na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra sangue delas. Então é o dia da vingança do Senhor, né, algo distintivo que ele diz aí, né, a colheita do trigo é uma, né, a colheita das uvas com esse destino aí. Então não se aniquila, a gente sabe que aqueles que desejam estar distantes do Senhor, estarão aí
do amor do Senhor, mas estarão próximos da sua ira. Então, essa realidade da doutrina do inferno é o reino de Deus, e essa doutrina aí do inferno que diz respeito a esse lagar da ira ao tormento eterno, né, intenso e prolongado, né, sem cessar. Então, isso seja motivo aí para nós entendermos a urgência de pregarmos o Evangelho, que é uma situação terrível, né, daqueles que vão sendo lentamente embebedados com o sistema anti-Deus, entorpecidos e lentamente, quando se dão conta, já não conseguem mais parar em pé, né? Outro dia, saindo aqui de casa, tem um barzinho aqui, o homem saiu lá de dentro, nossa, que saiu para a calçada assim, não conseguia parar em pé, mas com certeza ele foi ali tomando copo por copo, copo por copo. Essa é a exortação da palavra aqui, e essa é a marca da besta, que a gente realmente deve se preocupar. Não se deixe entorpecer, porque depois a ira do Senhor é este cálice terrível aqui, né? E mais flagelos ainda vão ser derramados depois nas outras sequências, vai se repetindo a história para que a gente possa ter vários enfoques, né, de todos os acontecimentos desse fim dos tempos, grande tribulação e a vitória daqueles que são salvos no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, encerramos aí o capítulo 14, podemos abrir aí um pouquinho para bater papo.